O tema Reminiscências e Conflitos Psicológicos é o título que Manuel Filomeno de Miranda dá a um dos capítulos do livro Temas da Vida e da Morte, psicografia de Divaldo Pereira Filho. As informações que Manuel Filomeno traz nesse capítulo se referem mais necessariamente a reações apresentadas por crianças no que se refere a essas reminiscências, a essas lembranças da vida fetal e da vida passada. A reencarnação, assim esclarece Manuel logo ao princípio do capítulo, que a reencarnação, o processo reencarnatório, ele começa a partir da fecundação e ele se completa na adolescência. Quando estudamos o processo da reencarnação e a sua conclusão, a informação primeira que temos é de que ela está concluída aos 7 anos de idade. E Manuel Filomeno esclarece, através da mediunidade de Divaldo Franco, que isso se dá, mas que a reencarnação, o processo reencarnatório, como ele coloca, vai se fixando até a adolescência. É como se aos 7 anos encerrasse-se um período e ele prolonga-se um outro, surge prolongando-se até ao período da adolescência. E ele coloca a respeito da glândula pineal, que é ela que controla até mais ou menos os 14 anos, como informa André Luiz no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, esse capítulo trata totalmente desse assunto da glândula pineal como controladora das emoções sexuais. Então, até os 14 anos, esclarece Manuel Filomeno, ela está como controladora. A partir daí, mais ou menos até os 14 anos, a partir daí, ela passa a ser a criadora das energias sexuais, das emoções, daí se dá o desenvolvimento. É como se houvesse o desabrochar a partir daí. Então, enquanto essa glândula não atinge essa transformação, não podemos dizer que o processo reencarnatório está concluído. Ele se estende, ele alonga-se e vai se fixando até a adolescência. Quando você está em processo de reencarne, ele já no processo de gestação, ele começa a absorver todas as energias do ambiente do qual ele fará parte. E essas energias ele vai absorver e vai perceber energias ali de boa aceitação do seu reencarne e de rejeição da sua presença. O reencarnante vai captar isso com muita sensibilidade e vai absorver essas energias, boas ou más, e elas irão refletir no seu comportamento. Isso fica como um registro muito profundo naquele que está como reencarnante, vivendo a vida fetal. Assim, muitos até chegam a desistir da reencarnação, quando vem o ambiente em que vão viver, todo o traçado da história que irão cumprir aqui no plano carnal, acabam desistindo, adiando a reencarnação, quando não interrompendo, através do processo que conhecemos como aborto natural. Acontece o aborto numa gravidez que estava transcorrendo bem, que não tinha motivos aparentes para que ocorresse um aborto, e de repente surge o aborto natural. O espírito não suporta a pressão do processo reencarnatório, das energias que ele absorve do ambiente no qual irá viver, o receio de não conseguir o sucesso na reencarnação e ele, num momento de fraqueza, não resistindo a essa pressão, interrompe. E o aborto natural, assim, acaba surgindo. E essa insegurança do reencarnante, ele vai apresentar na forma de rebeldia, de insatisfação, quando já nasce
nasce ali nos primeiros dias, nos primeiros meses, são aquelas crianças que já apresentam essa rebeldia, essa insatisfação já nos primeiros anos de vida, e acaba demonstrando também nervosismo, muita irritabilidade, como também a incapacidade intelectual. É um dos sintomas apresentados por crianças que demonstram essa recordação do que viveu no ventre e do que traz de uma existência anterior. Então, essas reações vão acabar causando neste reencarnante um estado de perturbação que fará com que ele viva em constante conflito. Os pais podem intervir muito nesse processo, amenizar esse processo, onde as reminiscências se fazem muito presentes, com o amor, com o carinho, com a firmeza. Isso pode ser amenizado, esclarece Manuel Filomeno. Essas reminiscências, elas vêm na forma de temores que ficam na consciência, como que latejando na consciência do reencarnante, e vem na forma de muitos temores e de muitos conflitos, causando daí o desequilíbrio. Como também crianças que apresentam extrema timidez, ansiedade excessiva, crianças que busca-se o diagnóstico, as causas do porquê de apresentar tanta ansiedade, vivendo até com um comportamento muitas vezes dos adultos, que às vezes têm motivos que podem esclarecer o porquê de serem tão ansiosos. Mas na criança, que tem uma rotina normalmente diferente da de um adulto, essa ansiedade é de se chamar a atenção. Essa timidez extrema, essa irritação, a enurese noturna, quando ela já passa do período de ser interrompida e prossegue. Então, essas reações demonstram todo o conflito vivido pela criança na vida fetal, onde ela absorveu energias profundas da mãe, naquele momento em que ela percebeu tudo que estava acontecendo à sua volta, absorvendo essas energias negativas que hoje a fazem sofrer essas situações que muitas vezes nos colocam em vexame, colocam as crianças em vexame. Então, essa reação vai causar esse mal-estar nas crianças. E nesse capítulo, o que Manuel Filomeno de Miranda nos faz lembrar, recomendar, é um recurso muito interessante e muito, assim, de um efeito surpreendente, que é o diálogo com o filho enquanto ele dorme. E ele diz assim, que os tratamentos psicológicos estão aí para atender às necessidades nossas. Os tratamentos psicológicos são necessários e importantes. Todos os tipos de terapias que pudermos buscar para ajudar essas crianças é de fundamental importância. Para isso a ciência avança, cresce, estuda, as pessoas estudam, para oferecer a nós, seres humanos, a ciência se busca uma qualidade de vida melhor. Mas nada irá substituir o amor dos pais, o cuidado dos pais, que deverão, com muito esforço, desdobrarem-se em cuidados para que essas crianças que vivem essas reminiscências, perturbando-lhes, alterando-lhes o comportamento, possam sentir por parte dos pais segurança, amor, para que possam vencer estes temores, essas crianças que são amedrontadas, essas crianças que são desconfiadas, que necessitam, primeiramente, por parte dos pais, é o chamamento de Manuel Filomeno, que necessitam, por parte dos pais, sentir essa segurança, essa tranquilidade para amenizar o sofrimento destas recordações. E ele chama atenção nesse capítulo, como estávamos colocando, para a importância de se conversar com o filho enquanto este dorme.
no momento em que o espírito está em liberdade. No sono, temos a liberdade parcial do nosso espírito. É um momento de muito prazer, onde não somos de ninguém da terra, somos apenas filhos de Deus. Vamos para onde os nossos desejos nos levarem. Vamos travar contatos com o mundo espiritual. Somos parcialmente livres, enquanto dormimos o nosso espírito. Então essa é a hora melhor para dialogar com esta criança, com este filho. Principalmente, reforça Manuel Filomeno, a mãe conversar com o filho enquanto dorme, com firmeza, com afeto, mostrando a este ser o quanto desejamos a sua felicidade, o quanto queremos proteger. Por que o sono? Durante o sono? Porque muitas vezes, enquanto acordado, esse diálogo é difícil. Mas enquanto dorme, ele é mais fácil. O espírito terá melhor condições de ouvir a mãe que fala. E Manuel Filomeno chama a atenção para a importância de se usar este recurso como uma forma de amenizar o sofrimento dessa criança que carrega as marcas profundas no seu espírito, de rejeição, de medo, de insegurança. E esse diálogo fará com que, enquanto acordado, ele possa se sentir mais tranquilo. E daí vamos perceber o quanto este se tornará mais receptivo a nós pais, mais carinhosos, mais calmos. Porque o efeito deste recurso é surpreendente. Quando as crianças, lembra ainda Manuel Filomeno, trazem conflitos de ordem sexual, porque os pais desejaram muito aquele menininho que não veio, porque veio uma menina. Ou vice-versa. Desejou-se muito o nascimento de uma menina e Deus enviou um menino. E mais tarde, essa criança que absorveu essa rejeição tem um conflito sexual. Quando não muitas vezes a mãe chega a chorar desesperadamente quando tem a notícia que era um menino e uma menina, enquanto ela queria um varão. E nesse choro demonstra toda a revolta, a rejeição que está tendo para com aquele filho que está por nascer. E esse menosprezo, essa rejeição, ele é colocado também na história narrada por Aura Celeste, o Espírito, através da psicografia de Corinda Novellini, no livro Escuta Meu Filho. Um livro onde uma vovó conta histórias de passagens de Jesus para suas netas, ou melhor, para sua neta e algumas de suas amiguinhas. Um livro muito interessante. E nessa história é narrado o momento em que Jesus tem um encontro com Miriam, quando ele estava passeando pela Cesareia, na região das praias, visitando aquele lugar, juntamente com os apóstolos. Ele de repente é interrompido na sua caminhada por uma menininha que sai disparada, uma menininha de uns 6 anos, que sai disparada em direção do mestre e puxa sua túnica dizendo: Senhor, Senhor, eu quero abraçá-lo. Jesus prontamente abraça Miriam e o pai que vinha logo atrás, um homem muito robusto, de boas afeições, estranha aquela cena e, aproximando-se de Jesus, diz assim: mas que coisa estranha, essa menina parece uma ferinha. Ela é motivo de preocupação e de sofrimento para mim e para minha esposa. Jesus, acariciando o rosto de Miriam, um rosto muito bonito, uma menina que tinha traços fortes dos galileus, apenas diz assim: essa menina sofre a dor da rejeição
pelos traços que traz e que você não aceita. O homem chegou a dar um passo para trás, assustado. Como é que Jesus poderia sondar-lhe o coração daquela forma e saber de tudo que trazia na sua alma? E ele então se dá conta de que realmente isso ele trazia do coração, porque ele não aceitava o casamento que havia feito com uma galileia. Ele que tinha origens romanas, um casamento de interesses, vindo aquela menina com os traços fortes da esposa, fez com que ele a rejeitasse mais ainda a situação que estava vivendo. E Jesus, ele pergunta, diz a Jesus: como o Senhor pôde saber de tudo que se passa em meu coração assim, sem eu lhe dizer nada? E Jesus não responde a sua pergunta, prossegue dizendo: ela não suportará a agressão dos seus pensamentos e vai adoecer, podendo até morrer, se assim você continuar agredindo a sua filha, rejeitando. Ele foi envolvido nessa hora por um sentimento de amor pela menina, quando lhe veio a ideia de perdê-la, que prontamente ele pega a filha e diz: isso não vai acontecer, porque a partir de hoje, o poder das palavras de Jesus conseguiu chegar ao coração daquele pai imediatamente. A partir de hoje, Miriam será a menina mais amada de toda a Galileia. E abraçou a menina com todo o seu amor, como se quisesse prendê-la no seu peito. Jesus, satisfeito, prossegue a sua caminhada na direção em que estava indo, e o pai, com a sua filha, prossegue o caminho que também estava fazendo. E os apóstolos, curiosos com aquela cena, perguntaram então: Senhor, mas a menina realmente vai melhorar? Vai se modificar? E Jesus diz: sim, ela se modificará, porque ela não vai sofrer mais as agressões da rejeição que esse pai estava tendo para aquela filha. E os apóstolos então disseram: então, Senhor, o doente não é a menina, a doente? O doente é o pai? Sim, o doente é o pai. Ela foi apenas um instrumento para trazer o pai até nós. E assim vivem muitas crianças, sofrendo essas agressões da rejeição. Um casamento indesejado, um relacionamento em instabilidade, uma gravidez que não foi programada, e essas crianças vão sofrendo o peso dessas energias, dessas agressões, e que precisam urgentemente serem interrompidas. E podem, porque a qualquer momento podemos reverter qualquer quadro de rejeição, processar a reconciliação. Se o sentimento do amor, se o desejo de recuperar o filho perdido for mais forte em nossa alma. Quando despertamos para esse desejo de recuperar, um pai e uma mãe tudo faz para modificar a situação o quanto antes. Se tiver pequenininho, melhor ainda. E se tiver adolescente, está tudo perdido? Manuel Filomeno diz que não. Que ainda é tempo de conversar com o filho adolescente durante o sono. E durante a vigília, durante o estado em que ele está acordado, buscar manter uma postura de carinho, de respeito, de confiança, trocar a ira, aqueles momentos em que agimos com ira, por momentos de carinho, de mais paciência, de mais tolerância. Se filho pequeno dá trabalho, o que se dirá dos adolescentes, na fase em que eles estão em extremo conflito, dificuldades, e que precisam de nós. O diálogo se tornou difícil. Enquanto estes estão despertos, utilizemos-nos dos
formidáveis e recursos. E Manuel conclui o capítulo dizendo assim, que perceberemos o efeito, o resultado deste recurso se crermos. Lembrando-nos da frase de Jesus, tudo é possível àquele que crê. Se acreditarmos verdadeiramente que é possível recuperar esse filho, melhorar este relacionamento, mostrar a ele em sentimentos muito mais do que em palavras e em atitudes, que ele não é desprezado, que ele é aceito, que ele é querido, que somos gratos a Deus por tê-los em nossas vidas. Seja qual for a condição do nosso relacionamento, mas que tê-lo junto a nós é uma bênção de Deus. Eles perceberão a sinceridade do nosso sentimento. E como estamos numa casa espírita falando de espiritismo, então não podemos esquecer dessa liberdade que experimenta o nosso espírito enquanto dorme. Por isso que gostamos tanto de dormir. É muito bom. É o momento em que vamos desfrutar de uma liberdade parcial, que vamos organizar ideias, renovar energias, que vamos conversar com os nossos corações. Muito obrigada pela